Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, nós estamos juntos para refletir o Evangelho do dia. Hoje, neste dia dedicado a São Domingos. Domingos nasceu na Espanha em 1170 e faleceu na Itália em 1221. Ele foi ordenado presbítero e fundou a Ordem dos Frades Pregadores, as Dominicanas, aprofundando seu conhecimento bíblico e dedicou-se de modo incansável à pregação do Evangelho e à defesa da fé em Cristo. Foi um grande promotor da oração popular do Rosário e, a seu exemplo, que possamos buscar conhecer cada vez mais o Senhor, a fim de torná-lo conhecido e amado em toda parte. O evangelho que vamos refletir hoje está no livro de Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem nada a ninguém de que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vá para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, no evangelho de hoje, nós vemos Pedro, na figura mais humana, representando bem cada um de nós, Existem momentos em que nós estamos firmes na nossa fé, que nós temos o conhecimento e que nós proclamamos aquilo que nós conhecemos, mas naquele mesmo momento, por um minuto, um fraquejo, uma coisinha que dá errada, a gente dá um passo atrás, a gente recua e às vezes a gente duvida da nossa própria fé, que foi o que aconteceu aqui neste evangelho com Pedro, Quando o Senhor pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Quando o Senhor nos pergunta: quem dizem que eu sou? E quem nós dizemos que ele é, E Pedro, ele vai dizer, tomar a frente, mas movido pelo Espírito Santo, Movido pela graça de Deus, dizer que ele é o Filho do Deus vivo, Jesus é o verdadeiro Messias, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor reconhece: bendito és tu, porque dissestes isto
não pelo seu lado humano, né? Mas movido pelo Espírito Santo, movido por Deus, né? Foi Deus que revelou a Pedro quem realmente era Jesus. E aí, dando sequência neste evangelho, Jesus, então, ele edifica a sua igreja, né? Pedro, o primeiro papa que nós tivemos, e daí, então, todos os seus sucessores, né? Que a gente possa sempre estar em oração pelos nossos padres, pelo nosso papa, porque, como Pedro, também eles têm o seu lado humano e podem, então, fraquejar, né? Que toda a igreja possa se unir sempre em oração. E Jesus deixa uma bonita mensagem aqui, assim que ele institui a sua igreja, dizendo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, tudo que nós pedirmos em oração, tudo que nós pedirmos em comunidade, tudo que nós pedirmos em união, né, com toda a igreja, será ouvido nos céus, né? Quando nós pedimos perdão, quando nós pedimos misericórdia, quando nós temos um pedido a ser feito em oração com muita fé, e principalmente ali com a oração de um sacerdote, né? Quando a gente pede a unção dos enfermos, quando a gente tem o momento da nossa confissão, né? Em que o Padre, ele nos absolve dos nossos pecados. Por quê? Justamente por causa desta mensagem que o Senhor deixou: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, o nosso Papa, o nosso Padre, eles têm essa função de nos ajudar a nos aproximar cada vez mais de Deus, né? Cada vez mais dos céus, a buscar cada vez mais estar na santidade. E é por isso que nós temos dentro da Igreja Católica este ato lindo, né? Que é o da confissão, em que nós podemos, o sacramento da confissão, podemos ir lá de coração arrependido, nos confessar, e o Padre, ligando a nossa intercessão lá diretamente no céu, nos absolve dos nossos pecados pela misericórdia de Deus, né? Movido por Deus, sempre por Deus, nunca pelo seu lado humano. E no finalzinho deste evangelho, quando o Senhor vem dizer para aqueles discípulos o que ele teria que passar, né, para poder salvar todos nós, para poder cumprir a missão que ele veio realizar, que seria o sofrimento, a dor, a morte de cruz. Então, quando ele começa a explicar este caminho, o medo tomou conta, né? A gente pode parar para pensar. Pedro, ele tinha acabado de receber ali uma ordem, uma bênção, uma graça, né? De ser o primeiro Papa, né? De instituir nele a igreja. E quando o Senhor fala que não vai mais estar presencialmente, fisicamente, e que vai sofrer para poder sim ter o seu momento glorioso, subir de volta ao seu Pai no céu, Pedro então se deixa abalar pelo medo, né? Pelo temor que tomou conta dele. E ele toma Jesus de lado na liberdade que ele tem ali com o Senhor e diz: por favor, né? Vamos rogar a Deus que isso não te aconteça. E neste momento, quem falou em Pedro não foi mais Deus, não foi mais movido pelo Espírito Santo. E aí o Senhor repreende, né? Vá de retro, Satanás, né? É pedras de tropeço. Então, quando a gente tiver com um pensamento ruim, quando a gente vê que o nosso medo tomou conta, quando a gente vê que aquilo que a gente pensa e que a gente quer falar, e às vezes, muitas vezes a gente fala mesmo, não vem de acordo com o que o Senhor nos pede, com o que o Senhor nos ensina, que a gente possa pedir ao Senhor discernimento, né? Para que todo mal caia por terra, para que tudo que for da ação do inimigo vá de retro, né? Que volte para trás, que não dê sequência na nossa vida, né? E que a gente possa sempre pedir a intercessão da Virgem Maria, dos santos, dos anjos que estão aqui a nosso dispor, interceder sempre por nós, para que o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, tudo o nosso mover humano seja pelo Espírito Santo, porque aí assim nós temos menos chances de cometer erros, né? Nós caminharemos cada vez mais firmes aí no anúncio do Evangelho, na tentativa da busca da nossa salvação e estar cada vez mais no processo de santificação. E hoje, né, nós celebramos São Domingos, e São Domingos ele foi ali praticamente um padroeiro da parte de pregação, né? Ele defendeu a sua fé, ele
fez a sua ordem para que, motivando as pessoas a pregarem, a anunciarem o reino de Deus. E claro, né, também a favor sempre dos mais humildes, dos mais necessitados, dos pobres. Que nós possamos, a exemplo de São Domingos, pedir também a sua intercessão para nos dar força e sabedoria para pregar, para anunciar a palavra de Deus e para se colocar sempre à disposição daqueles mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos continuar unidos e reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Domingos, rogai por nós.